tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vlog de leitura. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares. Então, bora! Bom, pessoal, para esse vídeo, eu separei esses 4 livros aqui, para poder ler e vir comentando com vocês. E também contar um pouco sobre as minhas expressões e mostrar um pouco, né, minhas leituras. Então, eu vou escolher o primeiro livro desses 4 que eu separei para começar a ler e vir atualizando vocês. Então, vamos lá. Pessoal, esse foi o primeiro livro que eu escolhi para ler, né, nesse vídeo. É Versos de Vida, poesias que inspiram coração e alma. Eu acabei esquecendo de mostrar, mas eu já terminei a leitura dele. E então eu vou falar para vocês um pouco sobre o que eu achei do livro. Bom, eu gostei do livro, achei ele bem intuitivo. Tem algumas partes que dá para tirar como reflexões, mas partes que eu gostei bastante também. E é uma leitura fácil e rápida de se fazer. E é um livro que eu achei que vale a pena, assim, indicar para todo mundo. E eu gostei bastante. É um livro de capa mole, ó. A capa dele é assim, uma capa bem bonita. A gramatura também é uma gramatura bem tranquila. É uma gramatura que fica bem confortável durante a leitura. E é isso. Gostei bastante. Então, agora eu vou escolher o próximo livro para podermos continuar com o vlog de leitura. Então, bora lá! Pessoal, acabei de terminar mais um livro. O livro escolhido foi O Ano do Nirvana, na edição Tataki. E para poder contextualizar, hoje é domingo. Eu tinha lido aquele primeiro livro ontem, sábado, e vim ler esse daqui. Consegui ler ele hoje, porque ontem eu tive umas outras coisas para fazer. Mas enfim, o que eu achei do livro? Eu gostei bastante do livro, achei um livro assim, uma leitura bem gostosa de se fazer e que em algumas partes também bem reflexivas, outras partes assim que eu gostei. Tipo, o livro em si é um livro bem legal. Ele conta a história de uma personagem, o dia a dia dela. Ela veio de uma família rica, né? E a gente vai acompanhando ela no dia a dia, no trabalho, no seu dia a dia com seu namorado e com seus amigos, e a relação com os amigos. Só que ela tá enfrentando ali uma questão de quase final de relacionamento e tal. E nesse meio tempo ela acaba conhecendo um amigo, que ela morava em frente ao mar. E com esse amigo que ela conheceu, ela meio que toda sexta-feira eles se encontravam para ficar jogando conversa fora, sobre a vida no geral. E a gente acompanha também ali na virada do ano, que é nos anos 2000. E também, tipo, as questões sociais que o livro vai abordando, como violências. E é isso, pessoal. É uma leitura bem fluida, assim, você começa a ler, tem muito diálogo. Então, você começa a ler e quando você vê, você já está na metade do livro, aí você se perde mais um pouco, e é um livro, assim, muito interessante. Gostei bastante e eu sou suspeita para falar que ele vai entrar pro meu top 5 livros favoritos. Não sei, vamos ver ainda.
Então, ainda temos mais dois livros para ler nesse vídeo. Vou escolher então agora o próximo para começar a leitura e daqui a pouco eu volto com vocês para atualizar a leitura do próximo livro. Forget about the time and wasting the life in the club. My mind was a massive nothing to talk about. And this night just finished the vibe. Pessoal, terminei de ler o livro A Filha dos Rios e esse livro eu enrolei um pouco para terminar, mas enfim, a leitura já foi concluída e o que eu tenho agora eu vou falar um pouco do que eu achei desse livro. Bom, gente, esse livro eu achei ele maravilhoso, eu gostei muito da leitura dele. E esse livro a gente vai é, acompanhar a personagem Maria e ela nasceu na região amazônica e bem no interior lá da Amazônia e a gente vai acompanhar também a história entre ali os meados do século 20, 19 e 20 por ali. E, pessoal, eu gostei muito pelo fato que, tipo, com esse livro eu pude conhecer um pouco mais sobre a região amazônica. Tanto que teve várias coisas aqui que apareceu, por exemplo, sobre os botos, que foi falado, como que era a questão também ali comercial naquela época, porque tinha é, foi falado dois pontos de comércio, né, que era o seringal, né, onde colhia borracha e o látex, e também sobre o carimbo, onde eles extraíam lá um pouco mais sobre a vida ali dos carimbeiros também. E com esse livro eu também conheci algumas palavras que eu não conhecia, o que eu achei muito interessante. A cultura também na questão de comidas, essas coisas. E o que mais? E também pelo fato que na época eles andavam muito de barco. E eu achei assim bem legal. E, gente, teve alguns personagens é, que eu me apeguei também, é claro. E que eu fiquei triste com a morte deles. Mas é um livro muito interessante e que com certeza, na verdade, certeza que eu vou favoritar ele. Bom, agora eu vou pegar o último livro da lista desse vlog para começar a leitura. Então depois eu volto aqui para falar como que está indo e sobre o que eu achei do livro. Pessoal, eu terminei o último livro que eu escolhi para o vlog de leitura. E esse livro é Estumpeteado. Ele é o segundo livro da trilogia do ciclo Terra-Mar. Bom, pessoal, eu demorei um pouquinho a mais para terminar esse livro, mas por conta que eu tinha umas outras coisas para fazer, né? Mas o que importa é que eu terminei. Bom, gente, esse livro eu até que achei ele interessante. No início eu teria ficar um pouco ainda perdida, porque o primeiro livro eu tinha lido ano passado. Mas depois que eu fui lendo e fui me habituando, eu comecei eu já não fiquei mais tão perdida e eu até que gostei da leitura. Ele não se tornou um livro favorito, mas assim, a escrita eu gostei bastante. Consegui é, entender a história e também
eu consegui meio que, conforme eu lia, imaginar tudo, assim, perfeitamente, conforme a história, personagem, o ambiente, eu consegui ambientalizar a história. E, assim, gente, não se tornou, como eu falei, o meu livro favorito, mas, assim, gostei, super legal, interessante. E eu espero ler o terceiro livro é, ainda esse ano. Eu espero não demorar para ler o terceiro livro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares. E até a próxima. Tchau, tchau!